Shabbat Shalom, irmãos. Bom dia, o início de manhã com a palavra do Eterno. Não tem outra solução melhor para as nossas vidas que nós buscarmos a Adonai em tudo aquilo que Ele tem nos dado. Antes de nós iniciarmos, falar um pouco sobre a porção Vayeler, é a 52ª porção. Eu quero fazer o convite aos irmãos que dia 11, na próxima terça-feira, nós estaremos nos reunindo aqui para a celebração de Yom Kippur. Hoje à noite, nós estaremos estudando com mais detalhe sobre esta celebração. Mas desde já eu quero convidá-los, que nós estaremos nos reunindo a partir das 19 horas, para que nós possamos fazer as nossas orações de Yom Kippur, dia 11, próxima terça-feira, e a programação será até a quarta-feira. Nós estaremos aqui logo pela manhã, às 7 horas da manhã, para o Shaharit de Yom Kippur na quarta-feira, e depois nós vamos retornar às 16h30 para encerramento, com toda a programação e orações e textos bíblicos ao qual nós viemos diante do Eterno para celebrar Yom Kippur. Porém, terça-feira à noite, tem mais um convite aqui agora para os varões. Nós estaremos aqui durante a noite, da terça para a quarta, a madrugada, em jejum, orando e completando toda a sequência do livro de Salmos. Nós estaremos orando aqui os Salmos 119 e outros salmos, para que você quiser compartilhar conosco. Nós estaremos aqui em oração, intercedendo para que o Eterno venha sobre nós e nos perdoe, e que nós possamos ser aceitos nesse novo ciclo que já iniciou. Amém? O jejum de Yom Kippur, ele começa às 16h30, né? 16h30 do dia 11, terça-feira. O Leonardo está lembrando que é feriado, então esse ano para nós aqui vai ficar bem mais fácil de a gente poder cumprir. E depois você vem na quarta-feira, que às 16h30, nós faremos o encerramento e estaremos liberados do jejum, compartilhando o alimento nós todos juntos, o alimento que o Eterno estabeleceu para nós. É um caldo, né? Amém. A 52ª porção já sinaliza para nós que nós estamos já encerrando. Sim. Leonardo, você que é médico, por favor. Ele vai falar para quem não pode jejuar. Ele estava me explicando ontem. Quem não pode, quem não deve. Amém. Fique de pé, Leonardo. Alguns irmãos até me procuraram, Leomar, perguntando essas questões. Existem enfermidades, por exemplo, como diabetes, que não é aconselhável ficar 26 horas jejuando. Então, aquele que tem limitações físicas com doenças crônicas, pacientes hipertensos, doença coronariana, cuidado. Não levem a coisa de maneira que vocês venham ser prejudicados, porque é um dia que nós temos que prestar esse serviço a Adonai. E alguns irmãos me perguntaram, pastora, eu lembrei do jejum de Daniel, para aqueles que não podem fazer o jejum completo, é uma boa opção ficar à base de algumas frutas, alguns legumes durante o dia, e assim você possa cumprir um jejum diante do Eterno. Os que tomam insulina, remédios para baixar pressão e a glicose, por favor, tomem cuidado nesse dia, para que não passe Yom Kippur, né, hospitalizado, alguma coisa desse tipo, que não é esse o objetivo. Amém? Qualquer dúvida, se precisar depois, eu posso estar ajudando. Tá bom? Amém. Amém. Depois, dúvidas com o doutor Leonardo. Ele é bem mais apto para responder do que eu. Amém? Leonardo, quando começou o estudo dessa manhã, ele falou que nós estamos no Shabbat Shuvah. Então, nós vamos falar um pouquinho sobre esse Shabbat específico para nós. Eterno, nós queremos prostrar diante da beleza da Tua palavra, Eterno. Muito obrigado porque já houve a manifestação de Ti nesta manhã, nos ensinando caminhos que nós devemos percorrer, para que nós não venhamos andar como ovelhas desgarradas, ó Pai, mas que nós possamos ter a nossa mente, os olhos fitos no nosso Mashiach e Yeshua, e assim termos a certeza, ó Pai, da verdade que provém de Ti.
Muito obrigado por essa oportunidade que nós, como irmãos, estarmos na tua casa nessa manhã. Seja o teu nome glorificado e a tua palavra seja exaltada nessa manhã. É em nome de Yeshua que nós oramos diante da tua presença nessa manhã. O Shabat Shuvah, o Leonardo já começou a ensinar, ele é o Shabat do retorno, ou, como muitos gostam, o Shabat Teshuvah, do arrependimento. Onde que se localiza esse Shabat? Ele se localiza após a festa de Rosh Hashanah e antes da festa de Yom Kippur. Ele está dentro do período de 10 dias ainda de arrependimento, de Teshuvah, como nós vamos estar observando aqui. É um momento propício, por isso que eu achei interessante quando a pastora... Obrigado. Que foi muito propício quando a pastora Sandra apresentou a irmã Glória, que está aqui conosco hoje. E é um período, irmã, propício. É o período de retorno, de Teshuvah. A expressão chuvar aqui, do Shabat de hoje, vem da raiz shub, que quer dizer voltar-se ou retornar-se. Então, é um momento propício para mim e para você. Este termo, ele tem 2 requisitos, irmãos, básicos para o arrependimento. Esse termo, ele tem 2 pré-requisitos básicos para mim e para você, para nós buscarmos arrependimento. Na verdade, se você observar, vão ser 2 movimentos, para mim e para você. O primeiro é desviar-se do mal, e o segundo é voltar-se para Elohim. São 2 movimentos. São movimentos básicos que o termo Shub, que é a raiz de Shuvah, arrependimento, Teshuvah, está vendo a raiz aí? Essa raiz, ela traz em seu pré-requisito esses 2 movimentos, de desviar-se do mal e voltar-se para Elohim. Então eu fiquei pensando, bom, é uma questão rápida, né? Eu desvio do mal e automaticamente volto para Elohim. Não é assim. Desviar do mal era uma ação sua. E voltar-se para Elohim é outra ação que você tem que tomar. Então, apesar desses 2 movimentos obedecerem uma ordem cronológica, isso é, uma ordem de tempo, eles não ocorrem simultaneamente, mas dentro de um período que nossos pais chamam de Azeret Himei Teshuvah, ou 10 dias de mudança. 10 dias de mudança. Esse período é um período que ocorre após Rosh Hashanah e antes de Yom Kippur. Por quê? Porque Teshuvah, esse termo, faz referência à primavera. E segundo os nossos pais, é na primavera que ocorre a mudança de ciclo. Ou ocorre a virada do ano, que é chamado, por nós já ouvimos aqui pela manhã, Rosh Hashanah, onde ocorre o primeiro movimento. Aí que ocorre o primeiro movimento. Desviar-se do mal. Por isso que é importante para mim e para você entender qual é o período que nós estamos. Nós estamos após Rosh Hashanah e antes de Yom Kippur. 2 movimentos, o Eterno existe em nós. Em Rosh Hashanah, desviar-se do mal. Em Yom Kippur, voltar-se para Elohim. Aí que você vê a misericórdia de Adonai para conosco, que Ele dá uma celebração para que você se aparte do mal, mas Ele te dá um prazo de 10 dias. Que coisa maravilhosa, né? Ele poderia estabelecer concomitantemente, imediatamente. Você desvia do mal, mas você volte para mim. Mas não. Ele dá um prazo de 10 dias para essa mudança ocorrer em mim e em você. Então, onde ocorre primeiro a mudança? É desviar-se do mal. Desviar-se do mal, irmãos, é uma postura de quem é reto. Lembra que nós acabamos de ouvir a história do Recabita? Desviar-se do mal é a postura de quem é reto. Pastor, a senhora me permite voltar lá em Jeremias capítulo 35? Então vamos lá, por favor. É lá que está falando sobre nós acabamos de ler sobre os Recabitas. Isso é interessante. Desviar-se do mal é a postura de quem é reto. Então é exigência para mim e para você aqui. Isso é importante para nós observarmos. Jeremias capítulo 35, nós não precisamos ler toda a palavra que nós já lemos, e está guardado no meu e no seu coração.
Mas eu quero que você vá lá no verso 14. Que coisa linda é essa palavra aqui que nós lemos pela manhã. Eu anotei aqui, ó. Postura de um recabita, aquele que é reto. Olha só, as palavras, verso 14, capítulo 35 de Jeremias. As palavras de Jonadab, filho de Recabe, que ordenou aos seus filhos que não bebesse vinho, foram guardadas, pois não beberam até este dia. Isso se chama retidão. Eles foram retos para com seus pais, está vendo? Olha só. Antes ouvir o mandamento do seu pai. A mim, porém, que vos tenho falado a vós, madrugando e falando, não me ouvistes. Também eu vos enviei todos os meus servos, os profetas, madrugando e enviando e dizendo, retornai-vos, está vendo? Techuvá, fazei a techuvá. É uma postura de quem é reto, apartar-se do mal, cada um do seu mau caminho. Vindo a postura do recabita ali, bem presente para mim e para você, emendai as vossas ações, diz ele, e não sigais após outros deuses para os servir, então ficareis na terra que vos dei, a vós e a vossos pais, mas não inclinastes os vossos ouvidos para mim, nem me obedeceste. Aí lá no verso 19 ele fala bem assim, portanto, assim diz o Eterno dos Exércitos, e o Elohim de Israel, nunca faltará homem a Jonadab, filho de Recabe, que assista perante minha face todos os dias. Uma promessa de uma descendência garantida. Se depois nós vamos lá depois, se eu não me engano é 2 Reis capítulo 2, ali quando Davi está no seu leito de morte, ele vai fazer essa mesma observação para Salomão. Ser forte, ser homem, ser reto, ele vai falar. Ser homem, ser reto. A retidão é um pré-requisito para aquele que quer se desviar do mal. Vai lá em Provérbios capítulo 16 para você ver. Ele diz ali que a estrada dos retos é desviar-se do mal. Você quer ser um recabita? Amém. Desvie-se do mal. Provérbios capítulo 17. Diz ali, ó. A estrada dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserva a sua vida. Provérbios 16, verso 17. Vocês já foram lá? A estrada dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho preserve a sua vida. Esse é o mesmo conceito que Jó recebe no capítulo 1. Vai lá para você ver. Jó. Você conhece muito bem esse texto de Jó. Todos nós conhecemos. Ele diz assim que ele é reto. Olha só. Havia capítulo 1, verso 1 de Jó. Diz assim, olha. Havia um homem na terra de Uz, cujo nome era Jó. Este homem era íntegro e reto. Temia Elohim e fazia o quê? Se desviava do mal. Este é o primeiro movimento, irmãos. Ele é estimulado em ouvir. Como é que ele é estimulado? Em ouvir o toque de chofar. Quando nós estamos aqui, todo mês de Elu, tocando o chofar aqui, é um despertar, é um estímulo que Adonai criou para mim e para você, para que você possa vir e tocar o chofar. Ele se findou quando? Em Rosh Hashanah, esse despertar. Em Levítico capítulo 23, olha lá para você ver. Rosh Hashanah de novo. Desculpe estar repetindo os textos ou estar lendo novamente esses textos, irmãos. Mas é para frisar. Mesmo assim a gente tem dificuldade. Mas nós precisamos frisar. Eu tenho certeza que nesse ciclo que iniciou, nós estaremos com isso bem guardado em nosso coração. No capítulo 23, verso 24, para nós não demorarmos, diz assim, ó, diz aos filhos de Israel, no 7º mês, na virada do mês, Rosh Hashanah, cabeça do mês, ao 1º do mês, tereis descanso solene. É um memorial para despertar a mim e você, tá vendo? É um memorial ao som do chofar, é uma santa convocação. Nenhum trabalho servil fareis, mas trarei oferta queimada ao Eterno. Diz em outra versão, fala aos filhos de Israel, para dizer,
na 7ª lunação. O primeiro dia da lunação será Shabbaton para vós, um sábado, Shabbaton, um sábado completo, maior, sublime, maior, exatamente, solene. É memória de ovação, vocação sagrada, não fareis obra nenhuma de serviço, apresentai-vos um fogo a Adonai. A 7ª lunação aqui, irmãos, é o Shabat dos meses, ou o cabeça do ano, com o som do shofar. Para quê? Para despertar. E vai elevar a minha e a sua memória ao eterno, a desviar-se de onde? Do mal. O toque de shofar é para anunciar a você e a mim que eu e você precisamos nos desviar do mal. O toque é um memorial de shofar. Se depois você vai lá em Números capítulo 10, verso 10, ele diz assim que isso é para vós uma memorização na face de vosso Elohim. Eu, Adonai, o vosso Elohim, assim estabeleço. Lá em Números capítulo 10, verso 10. Então, o primeiro movimento desse período ao qual nós estamos vivendo é desviar-se do mal. É a exigência de Rosh Hashanah para nós que nós aqui celebramos. Agora, você vai e eu estamos caminhando para o segundo movimento. Qual é o segundo movimento? Voltar-se para Adonai. Olha o período que eu e você já saímos de Rosh Hashanah, estamos caminhando. Terça-feira à noite nós estaremos aqui na virada do dia para celebrar Yom Kippur. Olha o período esse período é chamado período de misericórdia de Adonai para comigo e para com você. O segundo movimento é voltar-se para Elohim. É o 10º dia de Tisrei. Traz as absolvições, irmãos, como resultado das nossas súplicas. Traz o resultado das nossas absolvições, o resultado das nossas súplicas. É Yom Kippur. Olha Levítico capítulo 23. Olha o verso 26. Espera aí que virou aqui minha página. 23, continua aí, ó. Olha o verso 26. Diz assim, ó. Disse o Eterno a Moisés: o dia 10 desse 7º mês será o dia de expiação. Tereis santa convocação. Afligireis o vosso ser, a vossa alma, e ofereis oferta queimada ao Eterno. Nesse dia nenhum trabalho fareis, porque é o dia de expiação, para fazer expiação por vós perante o Eterno, vosso Elohim. Toda pessoa neste dia, toda pessoa que nesse dia não se afligir, será eliminada do seu povo. Aquele que não se voltar com súplicas a Adonai, será eliminado, porque deixou de suplicar. Diz assim o texto, ó. Adonai, fala a Moisés para dizer: mas na década dessa 7ª lunação, é o dia das absolvições. Será para vós uma vocação sagrada. Afligi o vosso ser e apresentai-o erguido a Adonai. Não fareis obra do osso desse dia. Sim, é o dia das absolvições, para vos absolver diante de Adonai, vosso Elohim. Rosh Hashanah, irmão, segundo os nossos pais, ele decide o destino de cada ser humano durante o próximo ciclo. Segundo os nossos pais, em Rosh Hashanah, quando você volta para Adonai, quando você se desvia do mal, perdão, o seu destino vai ser estabelecido ali, para esse próximo ciclo. Mas a decisão final, segundo os nossos pais, é em Yom Kippur. Por isso que Adonai dá esses 10 dias entre Rosh Hashanah e Yom Kippur. São dias de arrependimento. Para você e eu reconhecermos as nossas falhas e nos voltar imediatamente para Adonai, na 7ª lunação. Ó, é Shabat dos meses, ele fala. Shabat dos meses, na virada dos meses, cabeça do ano ao som do shofar. É para mim e para você, irmãos. Voltar-se para Adonai, irmãos, para o Eterno, é o resultado dos apelos dos profetas. Voltar-se para Adonai é resultado dos apelos dos profetas. É um movimento conclusivo, segundo os nossos estudiosos, para o arrependimento de pecado. O que é resultado conclusivo? Quando você se aparta do mal, você estabelece volta para Adonai, você cumpriu ali um ciclo de arrependimento de pecado. Olha que interessante isso. Os profetas, irmãos, eles entram em alfa, apelando com gritos e ações para o povo retornar para Adonai. O interessante aqui é que os profetas, eles vão dando as instruções para nós. Eles vão dando sinais, eles vão dando alerta para mim e para você. Por isso, quando eu sempre falo aqui,
que quando você não ouve o profeta de Elohim, você comete grande transgressão. Quando você não ouve o profeta de Elohim, quando você não faz jus daquilo que ele está falando para você, você ocorre em grande transgressão contra o profeta de Adonai. Porque o profeta de Adonai vem carregando sobre ele o nome de Adonai. Há uma responsabilidade sobre ele. Por isso que é um resultado dos apelos que eles fazem. Se você for lá em Malaquias, para você ver, vão lá comigo, por favor. Você vê ali o profeta Malaquias suplicando, irmãos, que o Eterno tenha a favor do povo. Eles ficam andando para cima e para baixo, suplicando. Eles vão no meio do povo para que o povo possa entender. Malaquias capítulo 3. Só um verso só para você ver aí como isso é importante para mim e para você. Quando eu deixo de ouvir a voz dos profetas de Elohim. Olha o verso 7 do capítulo 3 de Malaquias. Desde o dia de vossos pais, diz o profeta, vós desviaste dos meus estatutos e não os guardastes. Tornai-vos para mim e eu tornarei para vós, diz o Eterno dos Exércitos. Mas vós dizeis, em que havemos de tornar? Essa é a minha e a sua. O que eu estou errando diante do Eterno? A que ponto eu preciso retornar? Olha só em outra versão. Desde os dias dos seus antepassados, vocês deram as costas para as minhas torás. Ele fala, para as minhas toratotes, para as minhas leis. Vocês deram as costas, desde o dia dos seus pais, e não guardaram. Ele diz assim, volta para mim, e eu voltarei para vocês, diz Adonai Tsevaú, o Elohim dos Exércitos. No entanto, vocês perguntam, em que ponto eu e você precisamos voltar? Em que ponto? Aonde foi que eu errei e que eu preciso voltar? Esse é o clamor de Yom Kippur para mim e para você. Adonai Elohim dos Exércitos, aonde eu errei, em que ponto eu errei que eu preciso retornar, em que eu preciso voltar. O profeta mesmo aqui já diz para eles. Eu falei que os profetas dão sinais e alerta. Ele fala assim, desde os dias dos seus antepassados, quando vocês abandonaram os vossos pais, quando vocês deixaram de observar as minhas leis, quando vocês deixaram de observar a minha Torá, isso quer dizer que desde o momento em que houve ausência de retidão, abandonei meus pais. Eu não falei para você que para seguir a Torá eu preciso ser reto, eu preciso andar em é o desvio da palavra, da Torá. Amém. É o maior impedimento para nós, para que eu e você possamos identificar qual é o ponto em que eu preciso me consertar. A ausência de retidão e o desvio da palavra, o abandono da palavra do Eterno, e o desvio da palavra do Eterno, o abandono aos nossos pais, é o maior impedimento para que nós possamos identificar qual é o ponto de retorno. Aonde que eu preciso retornar? Aonde está o meu problema? Se eu não consigo, então eu tenho que voltar, sabe aonde? Lá em Bereshit. Se você e eu não conseguimos identificar aonde eu errei, que eu preciso retornar, se eu não tive o entendimento que a irmã Sônia teve, eu preciso retornar, irmã Glória, perdão, ou eu preciso retornar. Se eu e você não tivermos entendimento, você tem uma oportunidade chamada Bereshit, que nós vamos iniciar daqui umas semanas. Iniciando Bereshit, daqui umas semanas. Você tem a oportunidade de ir lá no início e acompanhar todo o ciclo de Gênesis, Levítico, Deuteronômio, toda a Torá, junto com os profetas, anunciando ali, e com o Mashiach. Não foi revelação, não, foi estabelecimento de Adonai para os pais, guardaram para nós, o zelo que eles tiveram de guardar para nós, o estudo da Torá Por isso que eu tenho essa oportunidade. Se eu não sei aonde que eu errei, ou qual foi o ponto ao qual eu tropecei e não consegui levantar, eu tenho a oportunidade de começar do início, de Bereshit, porque sem a Torá eu não consigo identificar o meu erro, meu pai.
nós precisamos compreender que o estudo das paraxás semanais, as porções da Torá, dos profetas e do Novo Testamento é estabelecido por Jerusalém. Aonde você entrar, em qualquer sinagoga do mundo, é a mesma paraxá que você está estudando. É a celebração de Yom Kippur que nós estamos. Isso é para manter a unidade universal dos judeus. São tradições dos pais. Quando você entra nesse ciclo dos nossos pais, junto com os nossos pais, rapidinho você vai identificar onde você tropeçou e caiu, que você não conseguiu levantar. É para isso que Paulo vai lá para ser em Romanos capítulo 7, para você ver. Romanos capítulo 7, Paulo ensina isso com toda a primazia, porque ele é cumpridor da Torá e das ordens que provêm dos pais. Eu vou ler uma versão um pouco diferente, mas você vai acompanhar que não tem dificuldade nenhuma. A partir do verso 7, vamos ler até o verso 12, por causa do nosso tempo. Mas Paulo aqui, ele é enfático. Olha, ele fala bem assim no verso 7, capítulo de Romanos. Portanto, o que devemos dizer? Que a Torá é pecaminosa? Elohim não permita, diz ele. Ao contrário, a função da Torá era que, sem ela, eu não soubesse o que é o pecado. Sem a Torá, sem a sequência dos estudos das parashot, você não vai achar aonde você e eu erramos. Você não consegue identificar o seu pecado. Olha que ele fala assim, olha. Por exemplo, eu nunca teria consciência do que é cobiça se a Torá não tivesse escrito, não cobice. O pecado, porém, aproveitando a oportunidade oferecida pelo mandamento, trabalhou em mim todo tipo de desejo maligno, diz ele. Está vendo? Ele não conseguia se apartar do mal. Pois, a parte da Torá, o pecado está morto. Anteriormente, diz ele, eu vivia fora da estrutura da Torá. Gente, Paulo era aluno de Gamaliel, conhecedor da Torá. Ele vem agora, na minha cara, dizer que ele não conhecia a estrutura da Torá, irmãos. Isso aqui é uma declaração humilde das humildes, irmãos. Ele diz assim, eu vivia fora da estrutura da Torá. Mas quando o mandamento me encontrou, o pecado tornou-se vivo. Opa, acendeu o pecado nele. Ele conseguiu enxergar o pecado. E eu morri. O mandamento que deveria trazer vida a mim, trouxe na verdade morte. Porque o pecado, aproveitando a oportunidade apresentada pelo mandamento, enganou-me. E por meio do mandamento, me matou. Está vendo? Portanto, a Torá é santa. Isto é, o mandamento é santo, justo, é bom. Eu e você precisamos conhecer a estrutura da Torá. Pelo Espírito. Semana passada, pela manhã, nós vimos a estrutura da Torá na pessoa de Yeshua HaMashiach. Lá em Bereshit ele estava no princípio de toda a criação. Ele é a estrutura da Torá. Paulo conseguiu ver essa luz e agora ele, para mim e para você, ele tem esse privilégio de escrever e deixar escrito para mim e para você. Se você vê o profeta, irmãos, o profeta Oséias no capítulo 14, pastora Sandra, ali você vê o tremor do profeta, o clamor. Ali eu acho que Oséias devia estar chorando profundamente, porque ele sentiu na carne essas sensações. Vai lá para você ver em Oséias capítulo 14, né? Esse capítulo de Oséias, ele faz parte da Haftarah. Não é isso? Da Haftarah, deixa eu ir lá. Oséias capítulo 14. Você vê aqui que o título daqui da minha Bíblia diz: o arrependimento trará o perdão. É o resultado dos apelos do profeta. O perdão, o arrependimento de pecado, é o resultado, é a conclusão dos apelos dos profetas. Ele diz assim, olha, volta Israel, para o eterno teu Elohim. Pelos teus pecados tens caído. Tomai convosco palavras e voltai para o eterno. Tornai convosco palavras. Ele quer ouvir da sua e da minha boca o pedido de perdão,
pecado, pela transgressão, que você nem sabe aonde você caiu, mas que você precisa pedir. Você nos ensinou que chuvá é o retorno, né? É o princípio. Essa paraxá de Oséias 14 é a paraxá de todo o Shabat chuvá, porque ela começa com a palavra chuvá, ó Israel. Então é por isso que ela dá nome a Haftará de todo o Shabat chuvá, vai ser Oséias 14 nos acompanhando. Isso. Amém. Oséias 14. Quando no verso 2 ele diz aqui, Leonardo, tomai convosco palavras e voltai para o Eterno, diz-lhe, perdoa toda a iniquidade. Ele está aqui estabelecendo já, para mim e para você, o princípio bíblico de uma doutrina bíblica aqui de arrependimento de pecado, que é a confissão de pecado, irmãos. Que é a confissão, você precisa fazer isso aqui que o profeta está ensinando. É um dispositivo para mim e para você. Olha só que interessante. Para que você vá, olha, tomai convosco palavras e retorne para o Eterno. Essa é a súplica do profeta, retornar, aceita-nos. Olha o verso, continuando aí, ó. Aceita-nos graciosamente, para que ofereçamos como novilhos o sacrifício dos nossos lábios. É a sua declaração e a sua confissão de pecado, a doutrina bíblica de arrependimento. Como deixar, irmãos, de observar o tempo estabelecido pelo Eterno nesse período? Não tem como. Como não anunciar palavras de arrependimento e de confissão de pecado? Não tem como. Se você for lá em João, 1 João capítulo, vai lá comigo, por favor. Não sei se eu separei aqui. João, 1 João, perdão. É 1 João. Deixa eu ir lá. Eu lembrei agora, capítulo 1, eu estava lendo nessa manhã. E lá 1 João ele fala exatamente isso. Deixa eu achar aqui, irmãos. 1 João. Capítulo 1, é logo no início. Eu que estou aqui, um monte de folha aqui, me embananei. 1 João, capítulo 1. Olha o verso. Desde o início. Aqui, ó, o verso 1 diz assim, ó. O que era desde o princípio, o que ouvimos, o que vimos com os nossos olhos, o que contemplamos e as nossas mãos tocaram, isso proclamamos com respeito ao verbo da vida. Ele está falando de Yeshua. Ao verso 3. O que vimos e ouvimos, isso vos anunciamos, para que também tenhamos comunhão conosco. E a nossa comunhão é com o Pai, e com seu Filho Yeshua HaMashiach. Essas coisas vos escrevemos, para que a nossa alegria seja completa. Olha o verso 5. E esta é a mensagem que ele ouvimos, e vos anunciamos que Elohim é luz, e nele não é treva nenhuma. Se dissermos que temos comunhão com ele, e andamos nas trevas, mentimos, e não praticamos o quê? A verdade, não somos reto. Não há retidão em nós. Mas se andamos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros. E o sangue de Yeshua HaMashiach, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. Se dissermos que não temos pecado nenhum, enganamo-nos a nós mesmos, e não há retidão em nós, não somos retos. Se confessarmos os nossos pecados, está vendo? Fala para Adonai palavras e retorne para ele, diz o profeta. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se dissermos que não pecamos, fazemos-nos mentiroso, nós tornamos Yeshua mentiroso. E a sua palavra não está em nós. A doutrina de arrependimento de pecado exige uma postura minha e sua desses dois movimentos iniciais, que é apartar-se do mal e retornar-se para Adonai. Quando nós estivermos aqui em Yom Kippur, nós precisamos abrir os nossos lábios diante do Eterno e clamar por Ele por misericórdia e declarar qual foi e quais são os nossos pecados. Por que eu não consigo observar o pecado que habita em mim? Adonai vai falar com você. Por isso que eu e você precisamos estar presentes. Eu lembrei agora daquela questão do conhecimento. Ele é volátil, não é isso? O conhecimento é volátil. Se você não estiver aqui, ele vai passar e você não vai conseguir agarrá-lo. Você não vai conseguir obter o conhecimento.
Você está na Assembleia reunida, ele vai se manifestar. Então, a porção dessa manhã, vai ler, eu vou concluir por causa do tempo. E ele traz um discurso aqui de Moisés, irmãos. Essa porção, eu já começo a chorar dessa porção e vou até a última porção chorando. Porque ali é a despedida de Moisés. E só falar que é a despedida de Moisés, vem sobre mim essa questão que é muito... para nós é muito importante. Vai ler o verbo central da porção, segundo os nossos comentaristas, ele traz ali o contexto de um estremecer sobre Moisés. Moisés, quando começa ali a declarar que o tempo dele está findando, há um tremor em Moisés, porque ele queria saber de Adonai se a obra dele foi completa. Igual Paulo vai ali e fala assim, olha, eu não estava na estrutura da Torá. Moisés, na mesma humildade, ele vem com esse discurso, porque ele vai ali concluir a sua obra. Ele vai suspirar para retornar junto aos pais. Eu tenho certeza que Moisés também estava desejoso a voltar aos pais. E ele mantém um discurso aqui grande e comovente, porém o tom aqui de despedida, irmãos. O ciclo de vida dele está findando. Aí eu coloquei aqui, escrevendo lá, eu coloquei aqui, ele vai se despedir da última função. Ele começa a despedida dele ali, se despedindo da primeira função dele, que era de sacerdote. Mas aquilo não me deixou em paz. Ele não se despede. Não é a primeira despedida dele, da função sacerdotal. A despedida dele aqui, o Espírito me falou, a despedida dele aqui é como pastor de ovelhas. Porque o temor pastor é aquele que é responsável para alimentar. Irmãos, o pastor que não souber alimentar uma ovelha, ele é um impostor. Se você encontrar um pastor que não sabe alimentar, você precisa identificar que ele é um impostor. Moisés, irmãos, exerceu várias funções diante da congregação de Israel. Porém, a primeira função a qual ele vai se despedir é a função de pastor, de líder. Vai lá em capítulo 31 de Deuteronômio para nós encerrarmos. Começar a encerrar. Deuteronômio capítulo 31. E eu e você ficamos lutando. O Eterno dá 10 dias para que você possa se entregar diante dele e falar assim, olha, eu errei, eu pequei, cometi iniquidade, andei errado diante da tua presença. Você vê um homem da envergadura de Paulo, de Moisés, com toda humildade. Olha só que coisa mais linda isso aqui, irmãos. Vai lá no verso 2 do capítulo 31 para você ver. Ele diz assim, ó. Ele fala bem assim, eu tenho hoje 120 anos. Não posso mais conduzi-los. Não é porque ele não tinha força, irmão. Se você ver lá na frente, a palavra diz que Moisés morreu com 120 anos, com muita vigor ainda da sua carne. Mas ele fala bem assim, olha, o Eterno me disse que eu não ia atravessar o Jordão. Ele fala bem assim, ó, ele lhes diz, tenho 120 anos, eu mesmo, ele fala, neste dia. Não poderei mais sair e vir. Adonai disse, não passarás o Jordão. O pastor aqui da nação de Israel, da congregação de Israel, é aquele que faz ele conduz a congregação. E a ausência de Moisés agora, ou a sua falta, irmãos, coloca em risco toda a casa de Israel. A ausência da função de pastor aqui vai colocar em risco toda a casa de Israel. E você acha que ele não estava preocupado com isso? Vai lá em Números capítulo 27 para você ver. Números capítulo 27. Olha o verso 15, por favor, de Números capítulo 27. Ele diz assim, olha,
Então disse Moisés ao Eterno, ao zelo, a preocupação, ao tremor sobre Moisés. Faça o Eterno Elohim dos espíritos de toda a carne. Verso 15. Então disse Moisés ao Eterno, possa o Eterno Elohim dos espíritos de toda a carne pôr um homem sobre essa congregação, que saia diante deles e que entre diante deles, e os faça sair e os faça entrar, para que a congregação do Eterno não seja como ovelhas sem pastor. A preocupação de Moisés aqui, irmãos, é o alimento que pode ser deixar de ser dado. Mas ele tem a sabedoria que provém de Adonai. Pastor é roer. Porque o termo aqui traz a raiz, a ação de alimentar, irmãos, e de apacentar ovelhas. É um atributo divino, pastor. É um atributo divino. Moisés tinha o atributo de profeta, de sacerdote, de rei. Mas ele vai se despedir primeiro de um atributo divino de pastor. Por isso que eu falei que o pastor que não alimenta é um impostor. É um atributo divino. Se você for lá em 2 Samuel, você vai ver Davi com a mesma preocupação que Moisés. Vai lá para você ver. 2 Reis, capítulo 2, para você ver isso aí. Perdão, 2 Samuel. 2 Samuel, capítulo 2. Perdão, irmãos. Segundo Samuel, capítulo 2, eu falei, né? Diz assim, olha, depois disso, Davi perguntou ao Eterno, subirei a alguma das cidades de Judá? Não é esse capítulo, irmãos. A qual ele faz se despedindo, não é 2 Samuel, não? É 2 Reis? É 1 Reis 2, perdão, irmãos, eu anotei aqui, correndo, eu anotei errado. 1 Reis, capítulo 2, vai aí um pouquinho da sua página, da sua Bíblia. Diz ele assim, olha, capítulo 2 de 1 Reis, aproximando-se o dia da morte de Davi, deu ele ordem a Salomão, seu filho, dizendo, eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, Razaque, pois e ser homem, guarda as ordenanças do Eterno, teu Elohim, para andares nos teus caminhos, para guardar os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos e os seus testemunhos, como está escrito na Torá de Moisés, para que prosperes em tudo que fizeres, e por onde quer que fores, e que o Eterno confirme a palavra que falou a mim, dizendo, se teus filhos guardarem o meu caminho, para andarem perante a minha face, fielmente de todo o seu coração e de toda a sua alma, nunca te faltará sucessor ao trono de Israel. A preocupação de Moisés era que não faltasse um pastor para a congregação de Israel. É a mesma preocupação porque sem alimento o povo morreria no deserto. Ele não está falando do alimento físico, mas de um alimento espiritual para manter eles ali junto com o Eterno. Olha o verso 5. Tu sabes o que fez Joabe, filho de Zeruia, e que fez os 2 comandantes do exército de Israel, Abner, filho de Ner, e Amasa, filho de Jéter, os quais matou em tempo de paz, vingou o sangue derramado em guerra, manchando com ele o cinto que tinha nos lombos e o sapato que trazia nos pés. E ali vai dando toda a orientação a Salomão. Ele vai falar para Salomão, se homem, deu alimento. Osés no capítulo 4, não precisa ir lá, diz assim, agora o Eterno os apacentará, o pastor de ovelhas, como um cordeiro num lugar espaçoso. Se você for depois, você vai visitar Yeshua no capítulo 10, ele fala assim, eu sou o bom pastor, irmãos. O bom pastor, ele ouve a voz das ovelhas. Fala, amada. Vamos lá na Deuteronômio capítulo 31. Não posso mais conduzir.
Isso. O verso 3, amém. Eu ia voltar, irmã. O eterno teu Elohim é quem apacentará diante de ti. Salmo 23 fala, o eterno é o meu pastor e nada me faltará. É ele que vai me sustentar a mim e você. A preocupação de Moisés ali, ela é devida, irmãos, porque ele está deixando uma obra, ao qual foi 40 anos ali no deserto, com toda aquela congregação, dando um alimento espiritual. E você vê que nunca faltará descendência ao trono de Davi. Por isso que você vai encontrar Yeshua declarando ali no capítulo 6 de João, ele fala bem assim, eu sou o pão da vida, aquele que vem a mim não terá fome. É o bom pastor do capítulo 10 de João. Ele vem declarando, ele vem mostrando, para que eu e você possamos proclamar diante da Torá nesta manhã, no final desta tarde, durante todo o dia de amanhã, na segunda-feira, na terça-feira, quando nós chegarmos aqui, você está ciente de que você precisa clamar diante do Eterno. E que você precisa reconhecer que se eu não conseguir identificar aonde que eu tropecei, aonde que eu caí, volta em Bereshit, que você vai encontrar. Entre na sequência de estudo bíblico, de ciclo bíblico da Torá, das parashot que nossos pais zelaram e zelam com todo zelo. Hoje nós estamos estudando aqui, se você for lá em Israel, você vai ver as congregações, as beites, as sinagogas estudando a mesma porção. A mesma porção, irmãos. Isso é bênção que os nossos pais deixaram para nós. Que nós possamos abrir os nossos olhos, que nossos olhos possam ser despertos, e os nossos ouvidos ao toque do shofar possam ouvir e entender o tempo estabelecido por Eterno. Eterno, muito obrigado, quando o Senhor logo cedo o Senhor ensina a Tua palavra. Logo quando nós abrimos nossos olhos, nos despertamos, ó Pai, o Senhor ensina a Tua palavra através da manifestação do Teu Santo Espírito, para que nós possamos ter um entendimento não nosso, mas um entendimento que provém de Ti, ó Pai. Abra a nossa mente, abre o nosso coração, ó Pai. Retire de nós todo o conhecimento que nós adquirimos, ó Pai, pela força do nosso braço. E coloca o conhecimento que nós adquirimos através da manifestação do Teu Espírito, Pai. Para que nós possamos andar como homens espirituais e não como homens carnais. Para que nós possamos entrar na estrutura da Torá. E assim sermos inseridos junto com o Mashiach. Quando nós ouvimos a voz do pastor, nós possamos identificá-la, Eterno. Seja conosco nessa manhã de Shabbat, Pai. Em nome de Yeshua, é que nós oramos diante da Tua presença, diante da Tua Torá nesta manhã. Em nome de Yeshua, o Messias. Amém. Vamos